Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história não muito boa, uma história um pouco triste. Aí você fala, Tamires, você vai falar história triste agora? Não, gente, a vida da gente não é só de momentos felizes, também tem histórias tristes. Então, essa história realmente aconteceu na vida real. Então, a gente tem que ouvir as coisas boas e as coisas ruins da vida. Que essa história sirva de lição para algumas pessoas e de exemplo, né? De exemplo e de lição. Havia uma menina que ela tinha 10 anos de idade. Seus pais moravam de aluguel e estavam construindo a própria casa, sua própria casa. Só que algumas pessoas, quando quer sair do aluguel, a gente já vai com a casa improvisada, do jeito que tá. Então foi o que aconteceu com essa família. Eles foram para a casa própria, improvisada, porta improvisada, tudo improvisado. Então, vou resumir um pouco essa história. Deu 10 horas da noite e eles foram dormir, a família. Aí o casal dormia em um quarto e no outro quarto dormia essa menina e o irmão dela, em camas separadas. Então entrou um homem nessa casa, pela porta do fundo, entrou, tapou a boca dessa criança de 10 anos, o irmão dela tinha 7 anos, menor que ela, mais novo que ela. Ele tapou a boca dela, ela ficou com falta de ar, então ela acordou, só que aí ela estava com sono tão pesado que ela não deu bola, ela tentou dormir de novo. Nisso, ele tapou mais forte ainda a boca e o nariz dela. Aí ela acordou sufocada. Sentou na cama, quando ela abriu o olho, um homem na frente dela, escuro. Mas ela ainda conseguia ver, porque antes dormia tudo no escuro. Mas ela ainda conseguiu ver pelo reflexo da lua que estava entrando na casa. Então ela gritou: "Mãe, aqui tem um homem." Aí o padrasto dela do quarto gritou: "Vai dormir, menina, tu tá sonhando." Só que aí a mãe dela, quando olhou para o corredor, que viu a porta da cozinha toda aberta, aí bateu a real que estava sendo verdade. Isso, quando a criança gritou, sentou na cama, que viu o homem que gritou, ele estava com a camisa amarrada no rosto. E ele saiu aos poucos, como se tivesse com medo dessa criança. Bateu numa geladeira que tinha no corredor, de frente para o quarto. E ele correu, simplesmente ele correu. E aí a mãe veio, foi aquele chororô, aquela agonia toda. Quando a criança levanta, ele tinha cortado a calcinha da criança. Só que graças a Deus ele não chegou a mexer com essa criança. Deus é maravilhoso. Se ele tivesse colocado algo pela cheira, ele tinha conseguido carregar aquela criança, entendeu? Ninguém ia ver. Mas Deus fez com que ele não tocasse, não permitiu que ele tocasse naquela criança. E ele apenas cortou a calcinha dela, mas ele não chegou a mexer com ela. Isso foram dias de noite sem conseguir dormir. Isso acordou a vizinhança, todo mundo em busca desse homem, ninguém conseguia entrar. E essa menina, ela começou a orar a Deus com 10 anos. Ela começou a orar a Deus: "Deus, me mostra quem foi esse homem, me mostra quem foi esse homem." E isso todo mundo, a mãe dela fez café, todo mundo na porta, esperando amanhecer o dia, que ninguém ia conseguir dormir mais. Então, de repente, Deus mostrou. O homem apareceu na esquina, entendeu? Na mesma hora, minutos depois, horas depois. Ela ficou orando de cabeça baixa e esse homem apareceu na esquina da casa. Simplesmente como se nada acontecesse, conversando com a mãe, e a filha não conseguia olhar para ele. Quando a filha olhava para o homem, tentava olhar para o homem, ela via fogo nos olhos dele. Ela estava vendo fogo nos olhos do homem, a criança. Então ela baixava a cabeça e ela tinha certeza, ela nunca tinha visto aquele homem na vida dela. Nunca. O homem era da mesma cidade, conhecido, mas essa criança nunca tinha visto esse homem. Foi a primeira vez que essa criança viu esse homem. Então ela falou para a mãe dela que tinha sido aquele homem, só que polícia tem que ter provas, isso e aquilo outro. Era muito complicado. Então isso não deu em nada para o homem, né? Mas para Deus sim. Então, os pais procuraram um policial, né? A mãe e ela foi procurar um policial, só que precisava de provas, gente.
Mas aí foi. Só que essa criança ficou sempre, lembrava sempre isso. E esse homem passou a falar com essa criança e falava assim: o seu pai vai pescar? E essa criança com medo falava: não, vai não. Que tem pescarias que eles vão para dormir, né? Só vem no outro dia. Então a criança falou para a mãe: mãe, aquele homem tá perguntando se o meu pai vai pescar. E eu falo que ele não vai dormir fora, porque eu tô com medo. Então a mãe falou: fale que ele vai pescar, que nós temos que estar aguardando o que é que ele quer fazer. Mas aí o homem não perguntou mais, graças a Deus. E eu pergunto, você acha que a criança esqueceu? Não, ela superou sim, o tempo passa, mas aquilo ali ela carrega a vida toda, é um aprendizado. Por quê? Vê os filhos dela, vê os filhos delas, então aquilo ela leva como lição. E essa criança da história sou eu, gente. Isso aconteceu comigo. Isso não é história inventada. Isso aconteceu comigo. Então, o que é que eu quero trazer para vocês? Que vocês tomem cuidado da criança de vocês. Não deixe ela com estranho. Não deixe ela sentar em colo de ninguém. Porque isso aconteceu comigo, eu dentro da minha casa, dormindo. Mas graças a Deus, esse homem não chegou a me abusar. Entendeu? Porque Deus não permitiu. Mas eu quero que vocês aprendam que não precisa a criança ser solta para acontecer esse tipo de coisa. Entendeu, gente? Só queria trazer para vocês, porque às vezes existem muitas crianças que são abusadas dentro de casa, com o vizinho, na rua, na escola. Então eu peço a vocês que tomem mais cuidado com as crianças de vocês. Eu tenho paranoia com os meus filhos. Minha mãe sabe disso. Eu falo para minha mãe direto. Eu tenho essa paranoia para ter cuidado com meus filhos. Entendeu? Mas assim, não é que vai acontecer com o seu. Mas todo cuidado é pouco com criança. Entendeu, gente? E é isso que eu vim trazer para vocês, né? E eu quero agradecer a todos vocês que sempre têm me acompanhado. E um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Beijo, gente!